Pessoal, sejam bem-vindos. Data de 22 de abril de 2020. Essa é a data desta aula. Contabilidade avançada, a nossa disciplina. E hoje nós vamos dar continuidade à consolidação das demonstrações contábeis. Semana passada falamos da consolidação plena, é aquela em que uma empresa controla 100% da outra. E agora vamos para um exemplo da consolidação proporcional. Okay? Nós vamos trabalhar os slides de 23 a 26 do nosso material de aula. Essa em tela, esse conjunto de slides que fala de combinação de negócios. Mas antes da gente passar o slide, vamos passar primeiro a correção do exercício proposto na semana anterior, que é um exercício correlacionado à consolidação das demonstrações contábeis, mais especificamente a consolidação plena. E hoje a gente, na sequência, apresenta a consolidação proporcional e já fala também de como será o exercício focado na consolidação proporcional das demonstrações contábeis, ok? Que é o exercício mais complexo que você vai ter que fazer aí e submeter lá o fascículo interativa para avaliação da sua nota e conclusão desta aula. Vamos lá então? Voltando então, pessoal, com a resolução das atividades propostas no dia 15/4, consolidação plena. Aí o primeiro das atividades, um enunciado apresentando duas questões. A historinha aí toda da nossa situação problema você tem em tela. E vemos aí a resolução das respectivas perguntas aí. A primeira delas era, considerando apenas estes dados, os dados apresentados no enunciado, podemos afirmar que a única resposta correta era a alternativa A. O saldo consolidado da conta caixa é de R$10 mil. Então, você somando ambos os saldos de conta caixa das empresas ali, chega a ser um valor de R$10 mil. Todas as outras três alternativas estavam equivocadas. E a segunda pergunta é, qual o valor do capital social consolidado? A resposta é essa aí, ó, será o capital total da controladora. Então você tem que observar lá no enunciado, vamos voltar para lá um pouquinho. Lembre que é a nossa controladora, um capital total de 450 mil. É esse o valor que responde a questão número 2, 450 mil. Na questão número 1, você observa aqui que não houve nenhuma movimentação de compra e venda entre as empresas. Então, naturalmente, todas as contas que estão listadas aqui serão apenas totalizadas. E a única alternativa equivalente é a de caixa, né, que ambas as empresas têm 5 mil em caixa. 5 mil mais 5 mil, chegamos na resposta de 10 mil, que é a resposta da questão número 1. E a questão número 3, sobre a Wayne Company controlar 100% das indústrias Stark, temos aí uma situação de venda, né? Wayne vendeu para Stark 150 mil em mercadorias, e estas vendas foram realizadas como lucro bruto em porcentagem que equivale ao último dígito do seu RA. Olha a brincadeirinha com o RA aí. Stark mantém ainda em estoque o valor de 37.650, daqueles 150 mil comprados, ainda estão 37.650 no estoque. Stark revendeu essas mercadorias, e aí a pergunta é, qual será o valor a ser eliminado dos custos de mercadorias vendidas na consolidação das demonstrações contábeis, na consolidação das demonstrações de resultado do exercício. Embaixo em giz amarelo a gente vê a resolução, né? O processo de resolução é exatamente esse. Então eu tenho 150 mil foi o valor de venda, menos o percentual, que equivale ao lucro bruto, mais 112.350 vezes o percentual também do lucro bruto. O que é esse 112.350? É o valor que foi vendido de estoque. É a diferença entre 150 mil menos 37.650, que é o valor que ainda está no estoque da Stark. Chegamos ali ao valor a ser eliminado. Na linha de baixo aí a gente tem um exemplo com RA 10, seria um RA 0 que utilizaria ali 10% do cálculo. 150 mil menos 10%, mas mais 10% de 112.350, temos a resolução aí de R$146.235. Ambas respostas possíveis são a letra B ou C, claro, depende do número do seu RA. Se você chegou em alguma alternativa diferente, A ou D, você errou a questão. Se você chegou em B ou C, aí conforme os feedbacks serão oferecidos no fascículo interativa, você poderá verificar se acertou a sua respectiva resposta à resolução deste exercício. Então, de volta aqui então para o nosso conjunto de slides, lembrando que trabalharemos no conjunto
23, da lâmina 23 até a lâmina 26, tratando aí da consolidação proporcional do balanço patrimonial e da DRE. Diferença entre a consolidação plena para proporcional. Na plena, a controladora controla 100% das suas controladas. Na consolidação proporcional, não é assim. Como no caso do nosso exemplo aí, a controladora possui 70% da controlada, ou seja, existe uma parte da empresa que é controlada que possui outros donos, que são ali de acionistas minoritários ou acionistas não controladores, que utilizaremos muito hoje, tá? Então essa é a ideia da consolidação plena. Considerar a respectiva participação dos acionistas não controladores e da empresa efetivamente controladora daquele conjunto empresarial. Vamos na sequência dos slides aí então. Este exemplo é muito parecido com o exemplo da aula anterior, que tratou da consolidação plena. As movimentações são exatamente a mesma. A grande diferença que nós temos aqui está no percentual aqui, né? Ford Company, que é a controladora, possui 70% do capital da controlada, que é a LexCorp. As demais operações são exatamente as mesmas. Vendeu 1.000, Ford vendeu 1.000 para a Lex. Lex ainda mantém 400 em estoque das compras feitas junto à Cord. E essas vendas foram realizadas com 30% de lucro bruto. Okay? Isso para facilitar o nosso exemplo, por isso são as mesmas operações. A gente poder destacar assim os efeitos dos acionistas não controladores no processo de consolidação. Vamos lá? Está aqui em tela. Vou desaparecer da tela um pouquinho para facilitar a sua visualização. Temos aí na tela o balanço entre Cord e Lex e as respectivas eliminações e consolidações ocorridas no processo de equivalência proporcional, ok? Aqui, observando, né, temos vários asteriscos destacados no modelo, todos eles serão ajustados na sequência aqui. Notas explicativas, elas mostram no slide 25 o processo de cálculo que nós fizemos e o slide 26 apresenta a consolidação da DRE. Na sequência, nós vamos agora para a nossa lousa virtual para fazer passo a passo cada um desses cálculos, exatamente como fizemos na consolidação proporcional, agora para a consolidação plena. Voltando agora, pessoal, aí o exemplo 2, né, a consolidação proporcional do balanço patrimonial e da DRE. Transcrevemos aí o mesmo exemplo que estão nos slides e vamos novamente mostrar passo a passo como a consolidação proporcional da balanço patrimonial e da DRE devem ser executados. Olha aí, de novo aquela telinha que mostra os balanços de Cord e Lex já devidamente com as eliminações e com o valor consolidado. Os asteriscos aí mostrando os processos de cálculo e olha o destaque ali abaixo do passivo a conta de acionistas não controladores. E lembrando, já comentei no vídeo anterior, comentando de novo aí, acionistas não controladores não é nem passivo nem patrimônio líquido. Ele está do lado direito do balanço, mas ele é um terceiro grupo que surge no processo de consolidação. Esta é a grande diferença da consolidação plena para a proporcional. O surgimento deste grupo que evidencia qual é a participação dos minoritários, dos acionistas não controladores desse conjunto empresarial, desse grupo econômico. Seguindo aí, nós vamos seguir da mesma maneira que fizemos na consolidação plena, vários exemplos de consolidação em cada uma das contas do balanço patrimonial e da DRE. Começamos aí com caixa e estoques, exatamente como na situação anterior. E caixa e estoques, lembrando aí essa conta de estoques, consolida aquelas movimentações de compras com fornecedores que não pertencem ao mesmo grupo econômico, tá? Então, nesses casos, vamos apenas totalizar os valores. Caixa aí representando todas as disponibilidades, todas as contas de disponibilidades passarão exatamente por esse mesmo processo de soma de valores. Estamos vendo em telas aí, eles apenas somam na consolidação. Estoques controlados, mesma situação do exemplo anterior, né, da consolidação plena. Agora na consolidação proporcional, mantemos o mesmo padrão de cálculo, porque na situação de exemplo é a mesma. Né? Lex comprou como controlada, comprou 1.000 da sua controladora e ainda mantém 400 em estoque. Precisa da mesma forma, eliminar
o lucro bruto ainda contido nesses valores em estoque. Nós vemos em tela aí, eliminação de 30% sobre esses 400, elimina 120. Chegamos ao consolidado de 280 aí no balanço patrimonial. Agora indo para eliminação, para consolidação da conta de investimentos, que aparece na controladora, aparece na empresa Cord. O processo de eliminação é exatamente o mesmo também. Eliminamos todo o valor em investimento, eliminamos todo o valor em equivalência. O que tem de diferente aqui? Olha o valor da equivalência. Ele está 140 nesse balanço. No balanço anterior, ele estava em 200. Por que isso? Na situação da consolidação plena, Cord tinha direito a 100% dos resultados de Lex. Aqui não, Cord tem direito a 70% dos resultados de Lex. Olhando na DRE, a gente vê que Lex apurou um lucro de R$200. 70% acima dos R$200, chegamos aí nos 140 evidenciados nessa eliminação, ok? Então, o processo de eliminação é exatamente o mesmo, elimina totalmente esses valores. Imobilizado, também idêntico à situação da consolidação proporcional. Totalizar os valores em ambas as empresas, chegando ao valor consolidado ali de 6.500 no imobilizado das empresas. E aí agora a gente tem em tela o balanço patrimonial consolidado, destacando os balanços das empresas originais e as respectivas eliminações. Olha aí, no estoque controladas, a eliminação foi exatamente idêntica, né? Em investimentos, tivemos essa diferença de valor, não é mais 200 que aparece aqui, é proporcional. Nós temos 140 registrado aqui, proporcional a 70% que Cord tem de Lex. Mas o processo de eliminação é o mesmo, elimina todo o valor. Imobilizados, caixas e estoques, caixa representando as disponibilidades, apenas foram totalizados do mesmo jeito na consolidação plena. Consolidação proporcional, portanto, o ativo é muito parecida, se não idêntica aos procedimentos executados na consolidação plena. Agora ainda para a consolidação dos passivos, do patrimônio líquido e do surgimento daquele grupo de acionistas não controladores. Bom, olha aí, parte do passivo, a mesma coisa também. No nosso exemplo, a conta de fornecedores é uma movimentação com outros fornecedores, externos ao grupo econômico. Esses valores serão apenas totalizados aí, como a gente vê em tela. E agora, explicando aí o surgimento da conta de acionistas não controladores. Olha aí, ele vai surgir mesmo como um terceiro grupo entre passivos, então você termina de exibir os passivos no processo de consolidação, acrescenta os acionistas não controladores logo a seguir e depois a gente começa a trabalhar o PL, ok? De onde surgiu esse 60 aí que aparece na consolidação? Ele equivale às participações dos acionistas no lucro de Lex. E se você olhar lá na DRE, Lex, no balanço também, né? Lex teve 200 de lucro. Quanto é 30% desses 200? É justamente esse valor de 60. E aqui é importante, tá? Aqui as nossas colunas estamos chamando de eliminações, mas nesse caso específico foi o surgimento de um valor. Não existia acionistas não controladores nos balanços de Cord Lex. Na consolidação, nós criamos esse grupo. Surgiu, foi incluso o valor de 60 aqui no consolidado, equivalente à participação destes acionistas. E no PL, começando aí pela conta de capital, o processo de consolidação também é idêntico à da consolidação proporcional. Então também na consolidação plena precisamos manter apenas o valor do capital social da controladora. E aqui vem aquela pergunta, mas espera aí, eu estou vendo aí no balanço de Lex o capital total da empresa controlada, que é 5 mil. Cord não tem apenas uma parte proporcional desse valor? Sim, é verdade. Mas aqui no processo de consolidação, aqui nas considerações, o balanço total aparece ali, tá? Para a gente poder fazer a eliminação depois. Parecido ali mesmo com o processo da consolidação plena. E aqui realmente o que importa é que no consolidado evidenciemos somente o capital da controladora. Avançando agora para a conta lucro, vamos consolidá-lo. Olha aí, você tem lucro de Cord registrado 1.640,
Lex, o seu lucro total no balanço ali, né? Ele teve um lucro total de 200. Temos um lucro total registrado no balanço de Lex. E as eliminações que fazemos agora são as respectivas aí, né? Primeiro 120 é a contrapartida daquela eliminação do estoque que fizemos anteriormente. Mesmo processo da consolidação proporcional aqui. O 140 também, só que na consolidação proporcional nós eliminamos 200 lá no grupo de investimentos e 200 aqui no lucro. Aqui nós estamos fazendo o mesmo procedimento, porém eliminando 140 lá em investimentos e 140 aqui no lucro. E também, olha só, surge a contrapartida dos acionistas não controladores. Eles são eliminados neste momento aqui. Então ele surge como um grupo novo. Abaixo do passivo e acima do PL, surgiu o valor de 60 no balanço consolidado. E como contrapartida, lá surgiu como crédito, né? Como contrapartida temos um débito aí no lucro, eliminando da consolidação. Aí, consequentemente, olha a última linha aqui, temos a resolução de como será o valor consolidado. Somamos ambos os lucros obtidos, subtraímos as eliminações, chegamos num lucro consolidado de 1.520. E aqui o nosso balanço, considerando as empresas controladora, controlada, as respectivas eliminações e o balanço proporcional consolidado. Okay? Então, fornecedores 3.800, né, os passivos em geral apenas totalizados, o surgimento do grupo do ativo dos acionistas não controladores e as contas do PL, atenção ali, né, o ajuste do lucro, houve a contrapartida dos acionistas não controladores. De crédito, no surgimento da conta aqui para consolidar, para débito aqui, eliminando o valor no balanço consolidado entre as empresas. Em tela agora a gente vê, olha aí, a DRE, como será consolidada. Olha só, a DRE tem diferença, né? Ela surgiu ali um novo grupinho também, surgiu o grupo dos acionistas não controladores, ele surge no balanço e surge também na DRE para fazer os respectivos ajustes necessários na consolidação desta demonstração contábil também. Destacando aí os asteriscos, né? Eles são os processos de eliminação, como foram feitos. E também aí na sequência do vídeo, nós vemos a construção da DRE consolidada, tal qual vimos na consolidação proporcional. Agora, na consolidação plena, muitas situações também serão idênticas. Vendas, olha só, as vendas realizadas para empresas de outros grupos, né, para outros clientes, não do mesmo grupo econômico, essas vendas apenas totalizamos. Já as vendas para empresas do mesmo grupo, né, que foi o caso das vendas de Cord para Lex, elas precisam ser controladas de forma especial, em separado, precisam ser devidamente evidenciadas e totalmente eliminadas no processo de consolidação. Como a gente vê aí, né? Cord vendeu 1.000 para Lex, todo esse valor é eliminado no balanço e na DRE consolidado. Custos. No caso aqui, custos de mercadorias vendidas, olha só, o processo de cálculo é o mesmo que a gente fez para o exemplo de consolidação plena. A consolidação proporcional também é a mesma situação. Precisamos eliminar, olha aí, o lucro, a eliminação dos custos de venda feitos de Cord para Lex. Esses custos estão aqui, né, na primeira etapa de cálculo, né, que é o 1.000 menos 30% de venda. Também precisamos eliminar o lucro das vendas realizadas pela investidora quando o Cord vendeu 600 daqueles 1.000 que ela comprou. Se ela tem 400 em estoque ainda, é porque ela já trabalhou, já vendeu 600. Este lucro é eliminado aqui, nessa etapa aqui, né, que é o 600 vezes 30%. Somamos ambos os valores, descobrimos que a eliminação total nos custos do processo de consolidação será no valor de 880. E aí, fechando os custos consolidados, somamos ambos os custos de empresas e eliminamos o valor encontrado na nossa formulinha aplicada aqui. Despesas, mesmo processo também, né? Elas são totalizadas. E a equivalência, olha só, também totalmente eliminada na DRE, que a situação é idêntica também, tanto na consolidação plena, como agora na consolidação proporcional. E aí nossa DRE finalizada, devidamente consolidada. Tá? Atenção aqui, olha só, vendas controladas, CMV,
despesas e equivalência, processo de consolidação idêntico ao que foram feitos na consolidação proporcional, porém aqui na consolidação plena, surgindo duas linhas no final aqui, ó. Uma linha para os acionistas não controladores, e olha o valor que está aqui, o valor que parece que a gente ajustou lá no patrimônio líquido, aquele valor de 60, estamos no patrimônio líquido, surgiu um grupo de acionistas não controladores no balanço patrimonial, e este mesmo valor também vem para cá. E ele vem eliminando parte do lucro, ele eliminou, né, parte do lucro lá no balanço patrimonial no ajuste, e está também aqui a eliminar na DRE, surgindo, portanto, um lucro líquido consolidado, duas novas linhas, dois novos grupos de contas na DRE, e lucro líquido consolidado novo aí de 1.520, que equivale exatamente ao valor que nós vimos no balanço patrimonial. Pessoal, avançando aí para a nossa agendinha então, né, dia 22/4, então a gente tem esse vídeo sendo disponibilizado para vocês, também um encontro síncrono pelo Skype para ajudar a explicar um pouco mais da consolidação plena, que a gente viu é bem parecida à proporcional, atenção especial à questão dos acionistas não controladores, né, dos valores assim, eliminados, e surge a proposta aí do exercício avaliativo, que vai ser um exercício da consolidação proporcional, que eu vou comentar um pouco mais também nesse encontro pelo Skype. E dia 29 a gente entra num outro assunto, que será fusão, cisão e incorporação. Pessoal, por hoje é isso. Obrigado por chegar até aqui. Até a próxima semana.